Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui pela Central do Enem, né? Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nessa nossa primeira aula resolveremos questões de matemática básica, tudo bem? Eu espero que vocês possam gostar e o esquema está mais ou menos assim. Eu coloquei aqui 4 questões para vocês, sendo que as 2 primeiras eu resolvo e as outras 2 eu deixo para vocês resolverem. Vamos ver aí essas questões. Vamos verificar essa primeira questão agora. Uma mãe uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, olha aqui a informação, na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas a cada 2 kg de massa corporal, de 8 em 8 horas. Se a mãe ministrou 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, aí vem a perguntinha. Então, a massa corporal dela é de quanto? Então, observa bem, turma, o que foi que eu fiz aqui, né? Nessa nossa primeira questão, eu fui lendo o enunciado aqui do problema e destaquei as principais informações. Ele fala que na bula desse medicamento, a prescrição é 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal da criança aí, a cada 8 horas. Então, se essa mãe prescreveu 30 gotas desse remédio de 8 em 8 horas, qual é a massa corporal dessa criança? Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui é aplicando aquela nossa técnica, né, de primeiramente nos perguntar quais são os dados da questão, certo? Então, vamos pensar aqui na nossa solução, né? Então, pensando na nossa solução, quais são as grandezas envolvidas nessa questão? Eu tenho o número de gotas que são ministradas, eu tenho a massa corporal em quilos e tenho também o tempo, né? O tempo em horas. Então, raciocina junto comigo. Na bula de remédio diz o seguinte: são 5 gotas para cada 2 quilos de 8 em 8 horas. Beleza? Então é isso que diz lá na bula do remédio. Mas o que foi que aconteceu com a mãe? A mãe, ela ministrou, na verdade, 30 gotas, certo? Também de 8 em 8 horas. E a questão quer saber, nesse caso, qual é a massa corporal, que eu vou chamar de X. Observa uma coisa aqui, turma. Esse tempo aqui não mudou, ele permanece o mesmo, né? Então, o remédio foi ministrado de 8 em 8 horas. Então, essa variável tempo aqui, ela não vai alterar em nada a minha solução, tudo bem? Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma proporção. Observa bem, qual é a parte da matemática que eu devo lembrar para resolver essa questão? Tá? Eu tenho que fazer, na verdade, uma proporção. Para cada 5 gotas, eu tenho 2 kg de massa corporal. Ou vice-versa, né? Para cada 2 kg de massa corporal, eu vou ministrar 5 gotas desse remédio. Então, já que eu ministrei 30 gotas desse remédio, qual vai ser a massa corporal? Observe uma coisa importante. Isso aqui é uma regra de 3 simples e direta, né? Eu resolvo pensando o seguinte: quando eu aumento o número de gotas, é porque a massa corporal também vai aumentar. Então, se essa grandeza, número de gotas, aumenta, a massa corporal, com certeza, é maior também. Então, aqui é uma regra de 3 simples e direta, né? Dá para a gente fazer assim, olha. Posso pensar e montar assim, ó. 5 está para 30, assim como 2 está para x. Aqui você faz, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, de onde eu tiro 5 vezes x igual a 30 vezes 2, certinho? Veja que é uma questão fácil que já caiu na prova do Enem. Então, 5 vezes x igual a 60. O 5 agora está multiplicando, passa dividido, fica 60 dividido por 5. Né? Só ajeitar aqui, 5 ficou meio estranho. Então, ficaria 60 dividido por 5. E se você fizer essa divisãozinha aqui, ó, 60 dividido por 5, a gente já fez aqui,
A resposta dá 12 quilos. Então, a massa corporal dessa criança está bem aqui, ó, 12 quilos. Beleza? Qual é a alternativa aqui, ó? Letra A. Certo? Letra A. Beleza? Então, veja que é uma questão que já caiu na prova do Enem. É uma questão classificada como uma questão fácil. Então, não te esquece da nossa técnica de solução. Olha só, o que é que eu me perguntei aqui? Quais são os dados da questão? Né? Os dados são esses. Para cada 5 gotas, eu tenho uma massa corporal de 2 kg. Então, se eu ministrei 30 gotas, aí eu me pergunto, qual é a massa corporal dessa criança? Beleza? Então, não te esquece, divide o teu problemas em parte. Primeiro, tu te pergunta quais são os dados da questão, depois te pergunta qual é a incógnita, ou seja, o que é que o problema quer saber, e somente numa terceira etapa você se pergunta como você vai resolver. Qual é a parte da matemática que você vai usar, se precisa ou não lembrar de uma fórmula, enfim. Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos ver agora a nossa segunda questão. Beleza, turma? Dá uma olhada nessa segunda questão agora aqui, que também foi uma questão de prova do Enem. As curvas de oferta e demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades de vendedores e consumidores que estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas por essas equações. Olha, quantidade de oferta igual a menos 20 mais 4P e a quantidade de demanda igual a 46 menos 2P. Em que QO é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram, olha aqui pessoal, o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando a quantidade de oferta e a quantidade de demanda se igualam. Isso aqui é uma informação importante. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então, presta atenção agora, tá, pessoal? Presta atenção no que a gente vai fazer aqui, olha. A situação diz para nós o seguinte, ou pergunta para nós, né? Qual é aqui, ó, o preço de equilíbrio? Esse preço de equilíbrio, ele está representando por essa letra P, bem aqui, ó, letra P, tá certo? Beleza, só que esse preço de equilíbrio, ele ocorre quando a quantidade de oferta e a quantidade de demanda se igualam. Então, bora pensar como é que isso funciona. Funciona assim, olha. A pergunta, na verdade, é essa. Quem é o preço P quando a quantidade de oferta é igual à quantidade de demanda? Tudo bem? Agora, pensa junto comigo. Quem é a quantidade de oferta? É essa equaçãozinha aqui, ó. É menos 20 mais 4P. Quem é a quantidade de demanda? É essa equação aqui, ó. 46 menos 2P. Tudo bem? Observe o que aconteceu, pessoal. Isso aqui nada mais é do que uma igualdade de duas equações do primeiro grau, né? Menos 20 mais 4P é uma equação do primeiro grau e 46 menos 2P é outra equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve? O que tem variável eu passo para o lado esquerdo e o que não tem variável vai para o lado direito, sempre na operação inversa. Então, ficaria assim, olha. 46, ou melhor, 4P mais 2P igual a 46. Esse cara aqui, ó, é menos, vem para cá mais, certo? Mais 20. Beleza? Perceba também, olha, só recapitulando aqui, pessoal, só recapitulando, para a gente entender direitinho. Eu tenho aqui a igualdade das duas equações, eu repeti aqui o 4P, esse cara que era menos 2P, eu passei para cá mais 2P, repeti aqui o 46, e esse cara aqui que é menos 20, veio para cá mais 20, certo? Vamos dar continuidade. Olha. Se você fizer aqui, ó, 4P mais 2P dá 6P, e se você somar aqui 46 mais 20, dá 66, certinho? Então, passando o 6 dividindo, eu teria 66 dividido por 6. E fazendo essa continha aqui, que é fácil, 66 por 6, você vai encontrar
11, né? Então, o preço de equilíbrio nessa situação dá 11, certo? Onde é que está essa resposta? Está bem aqui, olha, na letra B de bola, certo? Então, turma, presta atenção. Aquela primeira questão lá, você aplica os seus conhecimentos de matemática para interpretar corretamente a bula do remédio. Nessa segunda questão, você aplica os seus conhecimentos matemáticos para fazer a interpretação dessa ideia que existe na economia de oferta e demanda, né? Quer dizer, oferta são os produtos que são colocados à venda e a demanda é a procura por esses produtos, tá certo? Então, essas duas questões, questões de nível básico, questões fáceis, que são questões de provas de anos anteriores, e eu espero que você tenha compreendido aí o método de solução. São questões para você aí ir desenferrujando um pouquinho esses assuntos da matemática, tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima! Agora, pessoal, veja só que nós temos aqui uma terceira questão, que eu vou deixar para vocês resolverem. Ó, terceira questão, a revista Época, em 4 de 7 de 2005, publicou a seguinte nota. Aí ele dá as informações aqui do problema. No final, ele pergunta, de acordo com o texto, os indianos leem a mais que os brasileiros por semana? Quantas horas e minutos? Uma questãozinha para você ler o enunciado, se perguntar quais são os dados, o que é que o problema quer saber, e só depois você se pergunta como, né? Vou somar, vou multiplicar, vou dividir, vou subtrair, vou ter que transformar de hora para minuto, de minuto para hora, né? Veja aí com calma como é que você vai fazer essa questão. É uma questão rápida, de raciocínio até bem lógico, que a gente não precisa ter nenhum conhecimento específico da matemática para resolver, tudo bem? Já essa próxima questão aqui, ó, essa quarta questão, você já vai ter que pensar um pouquinho mais. O ingresso para entrar em um parque nacional custa R$ 2,00 por criança e R$ 5,00 por adulto. Num dia entraram 57 pessoas no parque e foi obtida uma receita de R$ 222,00. Nesse dia, o valor absoluto da diferença entre o número de crianças e o número de adultos que entraram no parque foi de quanto? Então, essa questão é um pouquinho mais elaborada, mas eu acredito que vai recair num sistema de equações aí do primeiro grau. Tá bem? Então, primeira e segunda questão eu resolvi, a terceira e a quarta eu deixo para vocês, e na próxima aula eu entro corrigindo essas questões.